Na sequência aqui, estamos aqui juntos. A antropologia, uma ciência que foi fundada na passagem do século XVIII para o XIX, antropologia, a fusão de dois conceitos gregos, antropo, que significa homem, logia, estudo do homem, mas estudo do homem enxergando o ser humano como um agente produtor de elementos culturais, como produtor de cultura. Como eu disse anteriormente, todos os indivíduos, todos os seres humanos, por conta da sua capacidade de raciocinar, são capazes de produzir cultura. E olha só, a antropologia ajudou muito a sociologia. Ambas fazem parte do que nós chamamos de ciências sociais. Na antropologia, existem algumas correntes antropológicas específicas. Cada uma visa estudar de uma maneira diferente o conceito de cultura, a produção cultural do homem. A primeira corrente antropológica, e alguns grupos em sala de aula, nas aulas presenciais, apresentaram isso. A primeira corrente antropológica é a evolucionista. A segunda, relativismo cultural. Tivemos o culturalismo, o funcionalismo, a antropologia estrutural e a antropologia interpretativa. Eu vou falar rapidamente aqui nesse vídeo sobre cada uma dessas correntes antropológicas. Eu estou com o nosso livro didático a partir da página 68. Antropologia evolucionista. A antropologia evolucionista, ela compreende que a história, ou ao longo da história da humanidade, os grupos humanos e sociais vão evoluindo com o passar do tempo. A questão temporal, ela é muito forte, ela é uma referência muito importante. E existe cultura superior, no caso a europeia, e todas as outras eram consideradas inferiores. Quem sabe um dia, com o tempo, ao longo do tempo, as culturas ditas atrasadas poderiam alcançar o mesmo patamar de superioridade ou de organização que o padrão europeu. A cultura europeia foi vista como a mais evoluída, desenvolvida, portanto, a civilizada. O exemplo de civilização, de desenvolvimento. E quem fosse pertencente a outros grupos humanos, a outras nações, outras sociedades, eram vistas como atrasadas, até como selvagens. Os europeus, quando chegaram aqui na América, lá no século XV, e dando início ao processo de colonização do continente americano, enxergou esses povos como atrasados, e aí justificando assim sua perspectiva e seu domínio. Portanto, o padrão europeu era visto nessa corrente antropológica evolucionista como aquele que é exemplar, é o padrão a ser desejado e alcançado, de desenvolvimento, de civilizado. Lembrando que o termo civilizado ele está em oposição ao que é atrasado. Quem não é civilizado é o quê? É atrasado. Portanto, ao longo do tempo, pode ser que essas sociedades e essas culturas, por conseguinte, alcancem o mesmo nível europeu. Nesse sentido, na antropologia evolucionista, existe cultura superior e cultura inferior. Na segunda corrente antropológica, que é a do relativismo cultural, não existe cultura superior e nem inferior. Desconstruiu isso, acabou. Passou um apagador e apagou essa tese. Defenderam outra tese, de que não existe cultura superior e nem inferior. O que existe são culturas diferentes. Se vocês localizarem no livro de vocês, certamente eu indico para vocês marcarem isso. Se fosse aula presencial nossa. Marquem esse trecho aí, esse parágrafo, meu povo. Relativismo. Exatamente. A ideia é justamente essa que vocês estão pensando. Relativismo. Não existe um julgamento de superioridade. Todas as culturas são diferentes. Se aquela cultura não domina o fogo, se ela é vista como, na comparação com outra cultura, não portando determinados avanços, é porque não houve a necessidade. Quando os europeus chegaram aqui no continente americano e viram que algumas tribos não dominavam alguns metais, e eles dominavam, os europeus, portando espadas, essas coisas, as armas de metal, e algumas tribos não dominavam o metal, é porque essas tribos, ao longo da sua história, não passaram pela necessidade, não sentiram a necessidade de desenvolver tal técnica.
como os europeus, lá no passado da história do povo europeu, houve essa necessidade e por conta disso desenvolveu-se. Portanto, no relativismo cultural não existe essa tese de cultura superior e inferior. Todas são diferentes, todas têm o seu valor, cada uma tem a sua história própria, o seu modo de vida específico. Para a gente estudar cada cultura, a partir da perspectiva do relativismo cultural, deve levar em consideração que cada cultura é única, é formada por elementos próprios. Tá? Temos também o difusionismo, que está dentro do relativismo, difundir culturas, elementos culturais. Por exemplo, nós comemos macarrão. Macarrão é genuinamente aqui dos nativos? Não. O macarrão, o quibe, a pizza, o hambúrguer vieram de outros lugares, de outras culturas. E, no entanto, isso foi emprestado, trazido para cá. E nós incorporamos à nossa cultura. É o difusionismo, difunde, leva para outros cantos. De repente, alguns elementos que fazem parte da cultura brasileira também são utilizados em outros lugares, em outras partes do mundo. O culturalismo também é uma outra visão. O culturalismo é enxergar mesmo, é mergulhar no estudo de uma cultura específica, procurando a lógica histórica, os elementos constituintes daquela cultura. O culturalismo. É muito importante também analisar essa escola. E a grande referência do relativismo cultural foi um antropólogo chamado Franz Boas. Muito importante. A próxima corrente antropológica é do funcionalismo. Funcionalismo lembra quem na sociologia? Exatamente, Émile Durkheim. Ele através da sua teoria e da sua maneira de investigar a sociedade, ele procura identificar as funções dos grupos que compõem a cultura. Uma vez compreendendo as funções de cada grupo que compõe a sociedade, vai também dar ou permitir um olhar mais amplo, totalizante daquela cultura. O funcionalismo é isso. E o nome principal do funcionalismo é um nome facinho. Bronisław Malinowski. Vou até chegar aqui mais perto da câmera e falar. Bronisław Malinowski, é a grande referência da corrente antropológica chamada funcionalista ou funcionalismo. Lembra muito bem as ideias do Émile Durkheim. A próxima corrente antropológica é a da antropologia estrutural. E o principal nome é Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss percebeu o seguinte, que para analisar cada cultura especificamente é preciso identificar os pilares, as colunas, o alicerce em que essa cultura está fundada. A partir do momento que se identifica essa estrutura, você tem uma noção do que é essa cultura, de toda a dinâmica da cultura. E enxergando os pilares, a estrutura, no que ela está fundamentada, o que é importantíssimo para aquela cultura, tem-se a noção do que vem a ser essa cultura. Esse é o estruturalismo do Claude Lévi-Strauss. A última corrente antropológica é a interpretativa ou hermenêutica. E o principal nome dessa corrente é Clifford Geertz. Já estou lá na página 72, 73. A interpretativa rapidamente eu vou apresentá-la. Geertz percebeu, e aí eu relaciono sempre essa interpretativa com Max Weber. Clifford Geertz, o antropólogo, referência da antropologia interpretativa ou hermenêutica. A palavra hermenêutica significa interpretação. Para a gente compreender a lógica de um elemento cultural ou de uma cultura específica, nós temos que partir do princípio de que para aquelas pessoas, aquela prática, aquele elemento cultural tem história e faz sentido para eles. Cabe a nós, ao investigarmos aquela cultura, tentar capturar, compreender, apreender essa lógica, esse sentido. É aquilo que o Weber afirmou com relação à ação social. Qual é o sentido que o sujeito ou a coletividade dá para aquela ação?
Quando a gente olha, por exemplo, esse período aí de pandemia, a gente entrou em contato com muitas informações de outras culturas. Lá na China, a prática de se comer determinados alimentos, muito estranho a nós, por se tratar de uma outra cultura. Para eles, aquilo não foi criado ontem. Aquilo foi criado ao longo da história, é uma prática, e tem significado, tem sentido e tem um motivo, e tem uma explicação. Por isso a construção de um gosto alimentar, uma predileção, determinados alimentos, determinados animais, determinados produtos fazendo parte da culinária ou da própria alimentação daquele grupo humano. Tem a explicação. Se para nós soa como estranho, determinadas práticas culinárias, comer, por exemplo, lesmas, escargot, né, que é o nome chique para os franceses, ou apreciar uma saborosa sopa de cachorro lá na China, ou comer asas de morcego, gafanhotos crocantes com mel, tudo isso tem a ver com a prática cultural e aquilo se constitui como algo que para eles é normal. Da mesma forma que nós os olhamos com os nossos olhos, a partir da nossa perspectiva e com os filtros da nossa cultura, dos nossos hábitos, eles também têm todo o direito de, a partir dos olhos deles, nos olhar e enxergar nossas práticas culturais, nosso modo de vida bastante estranhos para ele. Porque tudo isso significa modo de vida, porque cultura explica e abarca tudo num pacote que pode ser sintetizado, resumido como cultura é o modo de vida de cada sociedade, de cada nação, de cada grupo humano. O que é a sociedade? Um coletivo, um ajuntamento, um agrupamento de vários indivíduos. O que é uma nação? Idem. E por conta disso, as pessoas, os indivíduos que compõem, que fazem parte daquele grupo, apreendem, tomam para si como referência esses hábitos, esses costumes, essa tradição. É por isso que toda vez que eu inicio uma aula, tentando conceituar com os meus alunos, o que é cultura? É tradição, é costume, é arte. Por quê? Porque tudo isso faz parte da cultura, a língua. Olha o continente europeu, pequeno em termos geográficos, né, desculpa, e formado por vários países com histórias e identidade, nacionalidades, com línguas específicas diferentes. Para eles tem muito sentido a cultura, porque a cultura lhes confere identidade. É isso, meus queridos alunos. Esse material breve é a síntese do que vai cair na prova. Mas utilize o nosso livro didático. É ele quem vai orientar os trabalhos. Tá bom? No mais, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem. E não esqueçam, no canal do YouTube, se inscreva, deixe o seu like. Professor Nelson adora um like. Tchau, tchau.